Retinose pigmentar. Essa é a mais comum das doenças que a gente chama de distrofias hereditárias da retina. Se você quer conhecer mais sobre essa doença, fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Maria Luísa, sou médica, oftalmologista, especialista em doenças da retina da úvea. Eu fiz esse canal aqui para a gente ter mais informações sobre essas doenças retinianas e juntos combatermos os danos e a perda visual causadas por elas. A retinose pigmentar está no grupo das distrofias hereditárias da retina. O que significa isso? Significa que para você manifestar a retinose pigmentar, você tem que ter no seu DNA um gene que provoque esta alteração. Qual gene? A retinose pigmentar, ela é um conjunto de doenças que tem um fenótipo que a gente chama, ou seja, a aparência dela, quando a gente olha no fundo de olho, é semelhante entre essas diversas doenças. Isso significa que ela pode ser causada por diferentes genes e isso também significa que ela vai ter diferentes formas de herança genética. Então, algumas vezes você vai ser o único da família que tem, algumas vezes vários membros da família vão ter, algumas vezes vai ter uma visão mais comprometida, em outras pessoas vão ter a visão menos comprometida, dependendo do gene que está causando a retinose pigmentar. Quais são os sintomas de retinose pigmentar? No começo, como a maioria das doenças da retina, não vai ter sintoma nenhum. Então, se você tem algum caso na família, é sempre bom fazer um exame regular desde a infância. Outra informação importante que eu não dei logo no começo é que ela pode se manifestar em diferentes idades, como são diferentes genes. Algumas vezes vai ser logo na infância, em outras vezes na vida mais adulta. Então, como eu disse, se você tem algum histórico familiar, o ideal é que você vá sempre fazer essa avaliação e informe ao seu médico sobre esse seu histórico familiar. Mas uma das sintomas que a pessoa pode sentir é dificuldade de se locomover no escuro ou de se adaptar ao escuro, ou seja, quando sai no ambiente claro e vai para o ambiente escuro, tem mais dificuldade para se localizar. Outra alteração que a pessoa pode sentir é diminuição do campo visual, ou seja, fica mais difícil ver as coisas que estão na lateral, em cima, embaixo, e isso com o avançar da doença vai progredindo. Outro sintoma também é mudança da visão das cores, mais difícil, alteração na sua visão das cores. Por fim, quando ela altera muito, vai ter baixa de visão, visão embaçada, vai ter maior dificuldade de enxergar. E como é que a gente faz o diagnóstico da retinose pigmentar? Bem, vão ser necessários diferentes exames. Quando tem as alterações já clássicas, de repente na primeira consulta o seu oftalmologista já vai suspeitar, mas em geral vão ser necessários alguns exames. Fundo de olho, mapeamento de retina, às vezes a angiofluorescenografia, tomografia de coerência óptica, ou OCT, a autofluorescência e o eletroretinograma costumam ser solicitados. Um exame muito importante que hoje em dia é indicado a todo mundo fazer que possui a retinose pigmentar é o teste genético. E por que isso? Porque é o nosso próximo tópico sobre tratamento. Ainda não existe um tratamento que cure a retinose pigmentar, mas existe o chip, que tem vídeo aqui sobre isso, existe a terapia genética, também tem vídeo aqui no canal sobre isso, que são indicados para melhorar a visão, para melhorar a qualidade de vida em alguns pacientes que têm alteração em um gene específico. Então, hoje em dia, a gente pede cada vez mais que os pacientes que sejam diagnosticados com distrofias hereditárias da retina façam o perfil genético para ver qual gene está afetado. Se não tem tratamento, o que pode ser feito?
existe toda uma reabilitação visual, existem diferentes dispositivos que podem ser utilizados para a pessoa continuar tendo a sua vida, estudar, trabalhar, se locomover. Se você foi diagnosticado com retinose pigmentar, é muito importante que você procure saber com seu oftalmologista e com grupos de apoio o que é possível, porque existe diversos recursos que podem ser utilizados na sua vida e no seu dia a dia. Uma outra informação para a gente terminar que eu acho importante é: apesar da retinose pigmentar não ter tratamento, em alguns pacientes ela tem algumas complicações. Por exemplo, uma catarata mais precoce, um edema macular. Então, se você tem retinose, você precisa estar sempre nesses acompanhamentos regulares para poder diagnosticar essas complicações e tratar. Porque uma vez que operada essa catarata, sua visão melhora, tratada esse edema macular, sua visão pode melhorar. Então, você precisa estar sempre lá com o seu oftalmologista para saber se está tudo certinho com você. Então era isso que eu tinha que conversar com vocês sobre a retinose pigmentar. Essa é como eu disse, a distrofia hereditária retiniana mais comum no mundo. Então, se tiverem dúvidas, deixa aqui para mim que eu respondo. E eu vou pedir para vocês que, se vocês chegaram até aqui e não curtiram, não compartilharam, não tocaram o sininho, façam isso agora. E agradeço muito por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima!